Nesta secção iniciaremos uma parte importante que são as tecnologias para visão industrial e hoje falaremos um pouco sobre softwares industriais com algumas considerações gerais e um exemplo do Sherlock, da DALSA, e depois numa próxima aula falaremos de sistemas de iluminação. Bom, os softwares industriais distinguem-se bastante do MATLAB usado nas aulas e de facto a maior parte das vezes recorrem a interfaces interativas, mas não só, como veremos de seguida. Estão preparados para se ligar a uma grande diversidade de câmaras e outros sistemas de aquisição, porque naturalmente queremos fazer processamento muitas vezes em tempo real de um processo de inspeção, de controle de qualidade, etc. E tem que estar ligado a câmaras, obviamente. Alguns softwares correm, portanto executam, dentro de equipamentos específicos. Ou seja, existem aquilo que chamam, por exemplo, as Smart Cameras, ou câmaras inteligentes, como está aqui um exemplo da Cognex, dos mais antigos, mas há outros, ou a própria DALSA também fabrica as Vision Appliance. São unidades computacionais que correm o programa lá dentro. Pronto, há componentes maiores, componentes menores. De facto, estas alternativas começam a surgir, são muito práticas, nomeadamente as famosas câmaras inteligentes ou smart cameras. Em termos de software, há softwares disponíveis sob a forma de bibliotecas e prontos a integrar em múltiplos ambientes de desenvolvimento. Ou seja, não é só uma aplicação, mas também tem a possibilidade de permitir a criação de aplicações mais sofisticadas e criar aplicações em diversos ambientes. Há muita variedade, mas por exemplo o Sapera da Teledyne DALSA é um exemplo, ou então atualmente é muito comum já, é muito popular, o Alcon da MVTech, um software profissional altamente sofisticado, baseado em bibliotecas e não só. Bom, os softwares industriais apresentam-se de muitas formas, mas qualquer que seja a filosofia, seja uma biblioteca de funções, seja uma aplicação interativa, ou seja um software que está integrado em equipamentos como as smart cameras ou em computadores genéricos, os princípios serão sempre os mesmos, embora a nomenclatura possa variar. Um filtro de Sobel será sempre um filtro de Sobel, uma binarização é sempre uma binarização, e essas ferramentas estão disponíveis, essas e muitas outras, estão disponíveis em qualquer das variantes que os softwares se possam apresentar. Bom, há casos em que o software oferece pouco mais do que as funções fundamentais, portanto funções de baixo nível, chamemos assim, ou melhor, funções elementares, e que permitem a construção de aplicações mais sofisticadas, mas noutros casos existem algoritmos de muito alto nível para fazer processamento e reconhecimento. Por exemplo, o Sherlock, falaremos daqui a pouco, tem uma função para ler códigos de barras, portanto tem todo um conjunto de ferramentas de baixo nível para fazer o processamento dos códigos de barras, ou QR codes, ou outros. Alguns softwares permitem soluções híbridas, ou seja, permitem uma interface modular aliada a blocos com código por extenso. Por exemplo, nós no MATLAB praticamente só usamos código por extenso. Outras aplicações permitem criar interfaces modulares, interfaces gráficas, e há outras, e como é o caso do Sherlock, permite as duas coisas, ou seja, uma interface modular com blocos de funcionalidades, e alguns desses blocos podem ser código numa qualquer linguagem. Não é tão comum, mas em alguns casos pode ser interessante. Em termos de software de visão artificial, temos um problema. Há inúmeras soluções de software para visão artificial. Este aqui é um panorama já antigo, há uma década atrás, foi um primeiro levantamento
feito na altura por esta organização, machinevision.eu, que já não existe, mas em 2010 estava disponível, e há muita oferta. A questão é que a oferta atual ainda é muitíssimo maior e é crescente, e é difícil listar todas, é muito complicado listar todas os fabricantes e soluções, ou se quer escolher qual é a melhor. Não há assim uma solução que seja melhor do que outras. Por exemplo, destas ofertas, que eram os mais comuns há uma década atrás, persiste ainda hoje como referências, por exemplo, a Alcon, que falámos há pouco das bibliotecas, a Neurocheck, também, a Dalsa, Teledyne, vamos falar, a Cognex, eu diria que estas são quase as mais antigas, a National Instrument, que se foi mantendo. Claro, está aqui a própria Mathworks, mas não é um software industrial, é visão artificial em geral, e muitas outras, pronto, até podemos falar no limite do OpenCV, que é uma biblioteca aberta de desenvolvimento de software, portanto as funções estão disponíveis apenas a um nível fundamental ou pouco mais. Pronto, está aqui um panorama de algumas propriedades que, na verdade, diga-se, isto já está muito desatualizado, e hoje em dia há inúmeros fabricantes que fornecem sua própria solução. Seja como for, um engenheiro com conhecimentos fundamentais de visão consegue lidar com qualquer uma delas. Basta às vezes aprender a interface e a sequenciação de operações, porque a filosofia é a mesma. Bom, vamos mostrar um exemplo com o Sherlock da Teledyne Dalsa. Este software Sherlock tem algumas características típicas. As principais são as seguintes: é baseado em interface gráfica, portanto a maioria das operações estão definidas e são escolhidas a partir de uma lista para criar um programa de inspeção, como se diz, ou de investigação também se costuma dizer. Mas essas operações aceitam parâmetros e também aceitam blocos de código em JavaScript. Menos comum, mas há pessoas que até gostam de usar, sobretudo quando se vê em ambientes como MATLAB ou outros, em que a linguagem de programação, digamos, é expressa. As pessoas gostam de usar o JavaScript. Essencialmente, o Sherlock divide as suas ações em duas grandes categorias. Aquilo que chamam os pré-processadores, que são ferramentas em geral ao nível baixo-médio de processamento e geram novas imagens, uma binarização, uma detecção de contornos, etc. E depois tem aquilo que o Sherlock chama os algoritmos, que são operações de um nível superior, portanto médio-alto, chamemos assim, que usam as imagens saídas dos pré-processadores anteriores e geram resultados. Normalmente são resultados numéricos, mas também existem algumas operações que geram imagens. Pronto, depois com a prática chegaremos lá. Mas o importante são estas duas grandes categorias de ações. Normalmente começamos com os pré-processadores e sobre eles aplicamos depois diversos algoritmos. Interessante, ele processa, o Sherlock, tal como muitos softwares, mas processa imagens diretamente de câmaras ou a partir de ficheiros que existam em sequência ou gravados. No nosso caso, como a licença que nós teremos nas práticas estão limitadas, não ligaremos a câmaras, trabalharemos com ficheiros, mas o princípio é exatamente o mesmo de processamento, uma vez obtida a imagem. Pronto, então, mais do que se calhar estar a falar, está aqui só um resumo de algumas questões que queríamos experimentar. Vamos mostrar um pouco como funciona o Sherlock da Dalsa. Vamos arrancar o programa, vamos escolher uma imagem para processar, vamos definir uma ROI, uma Register of Interest na imagem, vamos aplicar alguns filtros, os pré-processadores, como a binarização, mediana, etc. E depois vamos experimentar alguns algoritmos a ilustrar. E pronto, de facto, depois tem outras funcionalidades que podemos falar ou não nelas, mas nas práticas depois falaremos. É possível criar múltiplas imagens,
tem um grande número de funções disponíveis e, claro, podemos ler a imagem de um ficheiro ou de uma sequência de ficheiros e vamos experimentar isso já a seguir. Assim, vamos arrancar o Sherlock. A versão que vamos usar aqui não é mais recente, mas é muito similar. Apresenta este aviso a dizer que a aquisição de imagem está desabilitada, porque de facto é uma licença, digamos, de demonstração, que tem todas as funcionalidades, exceto adquirir imagem de câmaras. Bom, o Sherlock, quando abre, desde há muitas versões que ele tem um aspecto similar, sempre assim. Abre desta forma. Nas versões mais recentes a imagem que está aqui, esta pode ser outra, mas isso é indiferente, é uma imagem de default. Como falámos, as funcionalidades do Sherlock passam por definir a imagem onde vamos trabalhar e depois aplicar uma região de interesse e fazer diversas operações. Por exemplo, esta imagem que aqui está, que é default, a seguir já vamos fazer um exemplo com outra imagem. E esta imagem temos que definir, não podemos fazer nada sobre ela sem definir aquilo que se chama uma ROI, Region of Interest. Há muitos formatos, vamos começar pelo mais simples, que é um retângulo. Por exemplo, desenhamos um retângulo que podemos arrastar por aqui à vontade, até podemos rodar, falaremos mais tarde. E é sobre esta ROI, que até pode ocupar a imagem toda, mas para já vamos ficar com este exemplo. Se clicarmos 2 vezes, aparece aqui a famosa janela dos pré-processadores e algoritmos. Esta janela é onde vamos definir as operações. Repare que neste momento não escrevemos uma única linha de código e provavelmente nem precisaremos de escrever uma linha de código, e daqui a pouco já falaremos sobre estas janelas que aparecem aqui à volta. Mas, por exemplo, uma binarização, um threshold, que nós podemos usar na linguagem clássica, vamos escolher aqui o primeiro para processador, que é uma binarização, um threshold. Está aqui, há muitas variantes, o threshold automático do Otsu, por exemplo. E de facto temos aqui a nossa janela, a nossa ROI, e o interessante do Sherlock é que ele de facto permite ir mudando a ROI, fazendo os cálculos, ao mesmo tempo fazendo o processamento. Claro que há muitas outras funcionalidades, agora em sequência podemos aplicar outras. Por exemplo, podemos fazer uma erosão. Erode aparece aqui em baixo, está aqui, erode. Temos uma erosão, mal se nota, podemos aumentar a erosão, dizer que queremos executá-la mais do que uma vez. Pronto. Repare-se que a erosão está a eliminar os objetos brancos. Por isso é que aparece aquela forma. Se pensarmos numa dilatação, podíamos substituir esta e pôr aqui uma dilatação, e então o efeito era diferente. Dilate está aqui para cima. Dilate. Pronto, ao dilatarmos, pronto, é uma operação clássica de morfologia da imagem binarizada, para dilatar os objetos brancos. Pronto, o interessante é que nós podemos mover a nossa... Aqui, neste caso, dilatamos, apagámos completamente porque a binarização eliminou. Pronto, podemos fazer estas operações, ou, por exemplo, agora aplicar aqui, por exemplo, um cani, que está aqui. Pronto, estão aqui as nossas funcionalidades bastante simples. Por exemplo, podíamos aplicar algoritmos mais sofisticados, como por exemplo um detector de cantos, um corner detector, corner finder, está aqui. Corner finder, repare-se que surgiram aqui na imagem as marcações dos cantos encontrados, não aparecem todos, porque os cantos, esta função, este algoritmo, tal como são parametrizáveis, podemos ir aqui aos parâmetros e dizer que queremos encontrar mais do que 15 cantos, que era o default. Podemos encontrar, por exemplo, podemos pôr um limite. Pronto, neste caso aqui temos 46, 50 cantos.
podemos pôr uma separação entre cantos. Há todo um conjunto de propriedades que nós queremos, que nós podemos testar e configurar. Bom, agora falar um pouquinho das janelas do Sherlock. De facto, como já podemos ver, além da janela da imagem, e podemos ter outras janelas de imagem, vamos já ver a seguir, temos a janela da ROIs. Nós podemos ter outra ROI aqui ao lado. Por exemplo, podemos fazer uma ROI diferente de uma ROI circular, por exemplo. Podemos fazer uma ROI circular. E nesta ROI circular podemos ter a sua própria janela. Podemos pôr aqui também a binarização. Threshold está aqui em baixo, OTSU. Pronto, e podemos pôr aqui as nossas próprias operações desta ROI. Ou seja, uma janela pode ter tantos ROIs quantos quisermos, e quando a ROI não nos servir podemos apagá-la. Bom, mas dizíamos que à medida que vamos construindo o nosso programa, ainda não usámos o teclado, aqui na janela deste lado surge o programa. E o programa é constituído por um main, por um programa principal, e depois pode ter subrotinas que criaremos depois em exemplos nas aulas práticas. E de facto vemos que o elemento principal é a câmara ou a imagem. Câmara no sentido virtual, porque pode ser lida de um ficheiro, já vamos ver um exemplo, mas podia ser uma imagem, uma câmara real. E depois, dentro dessa câmara, chamamos assim, imagem, aparecem ROIs com as diversas operações que nós temos. Neste momento aqui já tínhamos o OTSU, um dilate, um CANI e depois um algoritmo que nos dá outputs. Por exemplo, aqui já temos, ao executar este algoritmo, ele vai dar aqui o número de cantos. Esta saída, estes parâmetros que estão aqui, são as saídas do algoritmo. Neste caso aqui, o number of corners, nós podemos visualizar o número dele, o número de cantos, está ali 17, mas podemos vigiá-lo aqui na outra janela que queremos apresentar agora, que é a janela do Watch. E a janela do Watch, podemos lá colocar os cantos. Claro que quando mudamos a nossa janela, mudamos todos aqueles parâmetros, os cantos mudam, tudo reflete automaticamente tudo. Pronto, está ali 6 cantos detectados. E portanto esta janela de watch, janela de observação, pode ser útil para observar os parâmetros. Bom, e o programa vai-se construindo assim, mas há determinadas operações. Vamos fechar estas janelas só para ter aqui espaço. Pronto, já vimos então a janela do programa e a janela aqui da observação, do watch, onde aparecem os variáveis que nós queremos visualizar. Saídas. Variáveis é outra coisa, já falaremos delas a seguir. Mas uma janela importante é a janela das instruções. Aqui no View Instructions aparece aqui a janela das instruções, que nos permite fazer construções mais elaboradas, como ciclos, os tais scripts de code, podemos pô-los aqui. E depois temos muitas funções categorizadas por grupo. Por exemplo, temos aqui, vamos pegar uma mais simples do que aquela. No conjunto de funções geométricas, portanto, nós podemos pegar num conjunto de pontos e transformá-los e obter o melhor círculo, ou a melhor reta que os contém, ou medir a distância entre eles, por exemplo. Todas essas funções que estão aqui são importáveis para dentro do nosso programa. Pronto, com exemplos depois percebe-se melhor, mas estas funcionalidades, por exemplo, estava a ver aqui alguma que fosse interessante. Pontos, por exemplo, aqui points to best circle, por exemplo. Esta função points to best circle, se eu arrastar para aqui,
para cima da minha ROI. Esta função há de ter um conjunto de entradas e depois um conjunto de saídas. O conjunto de entradas, por exemplo, eu posso dizer quais que são, neste caso é um array de pontos. Eu, array de pontos, neste momento tenho aqui este array de pontos. Isto não vai dar nada de relevante, mas tenho aqui o array de pontos que é os cantos que eu encontrei. Por exemplo, eu posso dizer que o array de pontos é a saída daquele algoritmo dali. Então posso arrastar o array de points aqui para cima e já temos já podemos ter um processamento quando corremos o programa. Portanto, a saída, por exemplo, vai dar o centro dos pontos calculados ali. Por exemplo, vamos tentar fazer aqui um exercício simples. Vamos reduzir aqui. Ok? E as funções, esta função permite-me, por exemplo, à custa daqueles 3 pontos que foram obtidos naquela operação, criar-me o centro. Quando eu executar o programa, e o centro, eu posso visualizar aqui os parâmetros dele. O centro, vou ver para aqui. O centro é um ponto. Neste momento, como ainda não executei o programa, pronto, ali está. Executei o programa e ele ilustra-me o círculo que melhor contém aqueles 3 pontos. Pronto, e posso ver até o diâmetro dele. Está aqui, posso arrastar e ver aqui o diâmetro dele. Neste caso, um diâmetro de 65.8 pixels. Se eu mudar a ROI, de forma a apanhar os pontos, temos uma situação um pouquinho mais estranha, porque o melhor círculo que envolve aqueles pontos é este. Não tem grande significado, mas é só um exemplo. Vamos voltar aqui vamos pegar aqui na nossa ROI e escolher apenas um canto melhor. Voltamos a executar o programa. Isto ali ele apanhou outros fora, por isso é que o círculo não é o ideal. Para aqui. Pronto, e temos ali o melhor círculo. Pronto, isto é só uma ilustração muito breve de como o Sherlock opera. Bom, se quisermos começar um programa novo em Sherlock, Program New, ok, pronto, não queremos guardar o que estava. Ele arranca sempre desta forma, mas esta não é a imagem que nós queremos. Vamos imaginar que queremos uma imagem diferente desta para trabalhar, que não é isso que nos interessa. E como não temos acesso a câmaras, vamos aceder ao disco. Então, aqui no botão de configuração das opções, vamos definir a origem da imagem. E a imagem pode vir de uma câmara, que está desabilitado, pode vir de outras janelas, que não estão, neste momento não há mais nenhuma, portanto não pode ser, ou pode vir de um ficheiro, de uma sequência, ou de um diretório, ou de um resultado de outra operação. Por exemplo, vamos ler aqui de um ficheiro, vamos ler esta imagem. Ok? Está aqui a imagem, podemos pôr um bocadinho mais pequena. Está aqui uma imagem que é uma imagem RGB, em formato RGB, e por exemplo, no nosso exercício aqui não interessava que trabalhar com a imagem RGB, preferimos que a imagem fosse em níveis de cinzento. Bom, aqui não há forma de resolver o problema, mas temos uma solução. Criamos uma nova imagem que vai ser a conversão desta para níveis de cinzento. Então vamos pôr aqui Image Create New. Temos aqui uma segunda imagem que vamos dizer que a origem dela é a imagem anterior, a imagem A, só que não queremos a imagem a cores, queremos, por exemplo, Mono 8, níveis de cinzento. Pronto, e neste momento as diferenças são quase nulas, mas esta imagem é níveis de cinzento, aliás, vê-se ali Mono 8 comparado com esta que era RGB,
Pronto, a imagem original, chamemos assim, pode ficar ali num cantinho. E esta é a nossa imagem nível cinzento que nós queremos tratar. Por exemplo, imagine-se que queremos contar o número de furos que a imagem tem. Para contar o número de furos precisamos criar uma ROI e como queremos apanhar a imagem toda, vamos pôr uma ROI retangular quadrada, neste caso vai ser retangular provavelmente, mas estendida a imagem, o botão do lado direito e agora aqui Fit to Image. Recomenda-se, para não haver erros, fazer um lock position. Assim, acidentalmente eu não mudo a ROI de sítio, porque se a ROI interceptar o bordo não funciona. Pronto, e agora podemos binarizar a nossa imagem, como tínhamos feito há bocadinho. Threshold. Repare-se que ainda não falámos desta janela, está aqui em baixo, que é a janela de monitor, onde aparecem as ações, erros, tempos de execução, é mera monitorização. Normalmente nunca olhamos para lá muito, pomos-la mais pequenina. E neste momento temos aqui uma imagem binarizada. Não está perfeitamente binarizado, o threshold manual, este threshold que está aqui, é um threshold fixado a meio da escala 128. Se calhar não é mais interessante, podemos pôr um threshold Otsu, ou até um threshold adaptativo. A diferença aqui não é grande, mas enfim, há outros parâmetros que podíamos eventualmente usar. Pronto, esta imagem podemos eliminar pequenos objetos, mas em vez de eliminar objetos, podemos fazer uma técnica bastante mais simples, que é contar os objetos com base nas propriedades. Vamos muito rapidamente aqui a um algoritmo chamado Connectivity Binary. Connectivity Binary, aqui ele está, Connectivity Binary. E que é, vou fechar aqui, surge aqui logo o Connectivity Binary, tem uma série de parâmetros de saída, ele pode ser configurado, vamos configurá-lo muito rapidamente. Aqui Black Blobs, é mentira, nós queremos White Blobs, para contar os furos, que era o nosso objetivo. Então contar os furos, portanto Black Blobs é false. Repare como ele já assinalou uma série deles. Podemos exigir aqui uma área mínima de Black Blobs. Pronto, estamos uma área mínima, é uma forma de eliminar os objetos mais pequenos. Pronto, neste momento já estamos com, se for só 1700, neste momento ele só encontra os furos centrais, que já vemos aqui. Portanto, se nós formos ver o número de objetos que ele já encontrou, podemos ir aqui ao... temos que fazer OK. Podemos ir aqui ao contador e fazer um watch. E temos aqui 5 objetos. Pode parecer estranho porque só estamos a ver aqui 1, 2, 3 e 4. Os outros pequenos não são. Pois, a questão é que ele está a contar também, o objeto está em contato com o bordo. Portanto, temos que ir aqui aos parâmetros e, por exemplo, dizer Ignore blobs touching borders. Se fizermos aqui True. Pronto, OK. Então já temos os nossos 4 objetos principais. Pronto, foi uma forma muito fácil de fazer esta operação. Mas o mais interessante é que o Sherlock pode trabalhar em sequências de imagens. Portanto, se a fonte da imagem nós definimos não como um ficheiro, mas como uma sequência, dizemos que começa em 0 e acaba automaticamente, portanto pomos -1, fazemos OK. O nosso processador, à medida que eu avançar nas imagens, vai mudando a imagem.
e a ROI, como acompanha a imagem toda, pronto, funciona perfeitamente. Claro, isto simulando uma aquisição seria algo deste género, e poderíamos depois tentar alertas. Pronto, só um pequeno exemplo para terminar, para mostrar as potencialidades do Sherlock. Vamos voltar à imagem de partida. Esta aqui, a imagem de partida original. Nós imaginemos que queríamos contar os dentes. Eu não vou fazer o exercício todo, porque faremos depois isto na aula, mas se quisermos contar os dentes, parece complicado. Isto em MATLAB não seria fácil. Mas contar os dentes aqui pode ser bastante mais simples se tivermos, por exemplo, uma ROI que é um círculo. Pronto, que é uma ROI que é um círculo. Aqui mais ou menos. Uma ROI que é um círculo. Uma ROI que é um círculo. E agora, nesta ROI, e o círculo aparece aqui, está aqui em baixo. Se clicarmos duas vezes em cima do círculo, ou aqui, acho que é mais fácil aqui, nós podemos detectar, por exemplo, um contador de edges, ou seja, transições. Podemos detectar aqui as transições, edge count. Reparem que por defeito ele tem, ele conta apenas os 20 primeiros, penso eu, sim. Nós podemos pôr um contador muito mais elevado, por exemplo, para estar à vontade, e ele aqui conta de dark to light, os outros não interessam, por exemplo. Podíamos exigir um contador, um gradiente mais intenso do 40, portanto 40 entre 0 e 256. Podíamos também definir que se houvesse dois dentes muito próximos, 10 pixels, podíamos descartar, etc. Pronto, aqui neste momento temos o nosso contador de dentes. Podemos pôr a imagem maior para ver melhor. Nós temos aqui o nosso contador de dentes e esta imagem tem o número de dentes indicado aqui no Edge Count. Se formos ver aqui no que usamos, Closed, vamos ver aqui, era este, 86 dentes que tem esta figura. Bom, podíamos ver, e agora vamos ver nas outras. Correu mal. Correu mal porque a ROI ficou perdida e repara, só encontrou transições aqui e até fora de sítio. Portanto, a ROI não está a correr bem. Pronto, isto é um problema e que é muito comum na indústria, é que os objetos não vêm sempre na mesma posição, num tapete ou num transportador, no alimentador, etc. Não estão sempre no mesmo sítio. Significa que a nossa ROI devia ser automática. De facto, em Sherlock, vamos voltar à origem outra vez, ao primeiro, para recomeçar, onde definimos a nossa ROI aqui. Nós podemos fazer uma coisa, e é o último ponto que falamos depois nas aulas falamos mais, que é formidável, que é aquilo que se chama os alinhamentos. Nós em Sherlock podemos construir alinhamentos que são referências detectadas automaticamente. No nosso caso aqui, vamos considerar como alinhamento, por exemplo, o centro do buraco central, que é o primeiro buraco que ele vai encontrar, porque é o maior de todos, porque ele ordenamos por ordem crescente, decrescente diária. Então vamos criar um alinhamento associado à ROI original. Vamos fazer aqui alignment, não há nenhum, portanto não podemos criar. Temos que criar alinhamentos na imagem, e vamos aqui aos alinhamentos e vamos criar um alinhamento muito simples.
neste caso, o ponto, há um ponto criado, vamos criar um alinhamento, create, alignment, o nome não é muito importante, e este alinhamento vamos criá-lo com o ponto que temos disponível. Pronto, este alinhamento está criado. Ok, se eu agora associar esta ROI, properties, está aqui, alinhamento. Se associar a ROI circular, estou a falar de ROI circular, e se é aquele alinhamento A, ok, apply, já está. Pronto, neste momento a ROI circular está alinhada, como é uma ROI circular, basta um ponto para a definir, está alinhada com o centro do objeto, que é fácil de descobrir automaticamente, porque é apanhado na primeira ROI quadrada, que é o dado o primeiro objeto aqui do Connectivity Binary que fizemos há bocadinho, e dá o centroide do maior objeto. E é o centroide do maior objeto porque justamente nós estamos a ordenar os objetos, por área. Está aqui Sorting Criteria, portanto o maior objeto, que neste caso é o centro, é o primeiro, e o primeiro centroide é o centroide do primeiro objeto, a ordenação começa em 0. Pronto, se tudo correr bem, à medida que eu avançar, não fiz o lock, vamos voltar para trás, vamos mandar aqui para trás, para a primeira imagem, aqui está a primeira imagem, a ROI, alignment A, e bom, nós fizemos o alinhamento errado, por isso é que não estava a dar, ou seja, há bocado associamos o alinhamento à ROI retangular por engano, isso não interessa, nós queremos é associar a ROI circular, esta que está aqui, ao alinhamento. Não é esta, vamos tentar apanhá-la, a ROI circular, está aqui a ROI circular, clicamos ali, pronto, Circle, Alignment, agora sim, alinhamento A. Pronto, agora que está, há bocado não estava. Às vezes é difícil, quando as ROIs estão sobrepostas, selecionar a ROI certa. Pronto, esta é uma das particularidades também do Sherlock. E neste momento a ROI circular já está alinhada automaticamente, portanto, quando vier uma nova imagem, passamos para aqui, vemos que a ROI deslocou-se, está aqui a cheio, ela mostra tracejado a ROI original, onde ficaria se a imagem não tivesse mudado, e vemos aqui que a ROI então perseguiu o nosso objeto e o número de dentes agora é diferente. Ok, estamos neste momento com 83 dentes, porque faltam aqueles dentes ali. Se passarmos à próxima imagem, 85 dentes, falta aquele. A próxima imagem, 80 dentes, faltam muitos dentes, foram tirados aqui. E se voltarmos aqui 84, 85 dentes, e estamos daqui a pouco na imagem original. Pronto, na imagem original que são 86 dentes. Pronto, esta é uma técnica, podemos depois correr rapidamente e vemos aqui o número de dentes a variar. Portanto, isto podia ser um processo de inspeção industrial de contagem de dentes, em que nós fizemos uma operação, meia dúzia de operações simples, binarização, para facilitar a detecção dos contornos, e a detecção dos furos para contagem, para servir de referência, para uma ROI ficar indexada automaticamente a ele, e desta forma não precisamos nos preocupar em tentar localizar o posicionamento da ROI, ou localizar os dentes, porque encontrar o furo é muito simples, nesta abordagem aqui, e o centro do furo então é muito simples, e o centro do furo é que vai servir ao centro automático da nossa ROI. Pronto, isto em termos de Sherlock há muito para fazer, isto é uma mera ilustração daquilo que se pode fazer. As funções e as diversas operações do Sherlock são
são muitas e variadas, e depois só a prática é que nos levará a aperfeiçoar a utilização de um software industrial.